Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Odonto. Hoje vamos falar sobre o recibo eletrônico e seus impactos no imposto de renda. Então, se você quer evitar surpresas desagradáveis na hora de declarar, fica com a gente até o final que nós vamos te mostrar como se prevenir contra dores de cabeça com a Receita Federal. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui ele que é especialista em contabilidade odontológica, médica e da saúde. É isso? Exato. Ricardo Iamani. É isso, falei certo o seu nome? Exatamente. Então, perfeito. Ricardo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a nossa audiência, te conhecer um pouco melhor, falar sobre os seus projetos atuais e como que você atua. Perfeito. Primeiramente, quero agradecer por esse convite. É sempre uma honra estar participando em atividades que trazem muito mais conhecimento e compartilha informações no meio da saúde odontológica. E quem é Ricardo Iamani? Ricardo Iamani é o contador da Liga Samurai. Liga Samurai. Interessante. Por isso, já justifico o meu visual. Certo. Algumas pessoas já ficam curiosas, né? Tem a ver, então. Tem a ver. Então, esse coque aqui já é coque samurai, que já vem da Liga Samurai, que é um projeto que eu venho desenvolvendo junto com alguns parceiros. Também sou sócio fundador da Iamani Contadores Associados, um escritório de contabilidade voltada para a área da saúde. Somos especializados na área odontológica e médica. Minha formação é Ciências Contábeis. Certo. Tenho um MBA em Auditoria, Controladoria e Planejamento Tributário. Pós em Gestão Tributária, nem gosto de tributário, né? O currículo vai grande aí, vai descendo. E uma especialização em contabilidade médica e da saúde. Que legal. E eu tenho aí um pouquinho mais de 20 anos de experiência, já denuncio minha idade. Já entrega a idade, E desde 2006 eu venho acompanhando o avanço da tecnologia na fiscalização, os impactos da inteligência artificial no cruzamento, rastreabilidade de dados e os principais impactos e tendências na área da saúde. Interessante. 2006 porque já vou até dar uma... aqui, é um spoiler já ou não? Não é um spoiler, né? Mas muita gente ouve falar hoje do T-Rex da Receita Federal. E o T-Rex ele foi ativado em 2006, então... Eu, como um típico japonês, nem gosto de tecnologia, né? Sim. Me interessei pelo assunto que estava voltado à minha área de atuação, contabilidade. E desde então eu venho acompanhando os efeitos do T-Rex, do software ARPIA, dentro da fiscalização. E o que seria exatamente o T-Rex? O T-Rex é um mega servidor da Receita Federal. Ele foi batizado nesse nome porque não é só um simples computador, é monstruoso. Legal. Um computador montado nos Estados Unidos. Que legal. Utiliza o software ARPIA desenvolvido pelo ITA e pela Unicamp. Hoje o software ARPIA é referência mundial em fiscalização. Que massa, cara. Muito legal mesmo. Então, referência mundial. O Brasil tem algumas referências. Tem sim. Inclusive na odontologia também. Na odontologia o Brasil é referência. E fala um pouquinho mais sobre... a gente estava falando aqui nos bastidores um pouco mais e você acabou me falando sobre um ecossistema. Eu queria que você falasse um pouco mais, trouxesse esse assunto, porque eu achei muito interessante. Se você puder falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Hoje eu vejo assim, a importância de um ecossistema de inovação, de desenvolvimento, porque tem aquela... Até a música, né? Cada um no seu quadrado. Sim. Então a gente tem que respeitar isso. Cada um tem a sua especialidade, cada um tem um domínio de um assunto técnico. E eu gosto até de contar a minha experiência, uma experiência que não tem nada a ver com o ecossistema, mas eu crio uma relação com um exemplo de ecossistema. Certo. Em 2012 eu tive um princípio de AVC. E aí não vou entrar em detalhes, mas eu mudei o meu estilo de vida. Sim. E uma das coisas que eu comecei na época foi participar de corridas de rua. Essas corridas que estão bem comuns hoje em dia. Você começou 5, justamente para praticar uma vida mais saudável. Exato, para quebrar o sedentarismo, para ter uma motivação de me exercitar. Entendi. Porque eu não gosto muito de academia, né? Sim. E sair correndo por conta não é algo que motiva. A corrida de rua acaba te motivando. Sim. E comecei a correr com aquela mentalidade assim, correr é fácil. Coloco um tênis, saio correndo. Todo mundo corre, né? Todo mundo corre. Eu até tinha uma experiência no atletismo. Na minha adolescência eu participava de atletismo. E aí fui lá, investi num tênis bom, pesquisei um tênis bom, coloquei um tênis bom, saí participando. Primeira corrida, tava na média ali, 5 km em 31 minutos, média normal. Meu tempo foi baixando e eu comecei a me empolgar. Cara, eu tô ficando bom, tô me desenvolvendo. Legal. E continuei treinando por conta. Até que eu quebrei.
tive uma lesão no meu joelho, que é muito comum. Ai. Se você conversar com atletas de rua, é muito comum lesão no joelho. É comum? Não sabia. É muito comum. E da mesma forma eu falo que empresários têm essa mentalidade. Empreender é fácil. Eu já tenho minha formação, já tenho minha especialidade, já tenho meu produto, tenho até o meu capital para investir. Eu começo o meu pequeno negócio. O pequeno negócio começa a se desenvolver. E ele começa a se empolgar. Sim. E vai fazendo as coisas por conta. Só que esse desenvolvimento não é sustentável. E aí ele quebra. Entendi. Estatísticas, IBGE fala, 60% das empresas brasileiras fecham em menos de 5 anos. 60%? Esse dado é alto. 60%. Nossa. O Sebrae tem uma pesquisa de 2022 que fala que as clínicas também representam essa mesma estatística. 60% das clínicas fecham em média 3 anos, mas de 60% fecham em menos de 5 anos. E desses 60%, 54% por falta de gestão. Ele de má gestão. Má gestão. E eu aproveito para contar a história da minha esposa. Minha esposa, ela é diferente de mim, começou a correr com assessoria especializada. Ah, sim. Sabe? Ela Esses time de turma de corrida de rua e tal. E aí o treinador dava planilha de treino. Na área de odontológica até eu gosto de reforçar isso. A planilha tinha treinos rápidos para ganhar força, treinos longos para ganhar resistência e descanso. Ah, interessante. O treinador falava, descanso também é treino. Ah, E interessante, aí, faz sentido? E aí eu falo, dentista, sabe descansar? Não sabe. Não para nunca. E ela começou a avançar, se desenvolver muito bem. E até um determinado momento, o treinador dela falou assim, ó, a partir de agora, você vai precisar de outros serviços complementares. Nutrição, fisioterapia, psicologia, de preferência na área da corrida ou na área esportiva. E a gente procurou esses profissionais. Isso permitiu com que ela se tornasse uma atleta de alta performance. Que interessante. Uma atleta de elite. Ela, pequenininha, mulher, ela fecha 5 quilômetros em menos de 20 minutos. Uou. Eu, no meu melhor momento, sendo homem, fechei 5 quilômetros em 21. Pra ver que Olha. eu me sentia muito bem na época, sabe? E aí, dentro dessa referência, eu falo assim, você quer ter uma clínica de alta performance? Você quer ter uma clínica de elite? Tenha um ecossistema. Porque quando você começa o seu negócio e procura uma assessoria especializada, como um contador, por exemplo, ele vai te ajudar a se desenvolver até um determinado momento. Vai chegar um momento que o contador ele já não tem mais condições de suportar determinadas necessidades. É onde surge necessidade de um mentor, um advogado, um consultor, um arquiteto e assim por diante. Não só serviços específicos, mas como serviços básicos, que eu vejo muita gente ter problema em serviços básicos. Por exemplo, o ar-condicionado. Ele não pode ser higienizado por qualquer tipo de empresa. A vigilância sanitária, ela requer um certificado, um laudo, a regularização, porque a vigilância sanitária ela pega muito pesado na área da saúde. Interessante. E até aproveito... Isso é uma curiosidade, eu não sabia. Interessante. Outro fator que eu vejo, assim, não é que o serviço é ruim. Muitos dentistas, eles procuram um arquiteto, naquele momento, opa, agora me desenvolvi, vou transformar o meu consultório num consultório mais elitizado ou vou transformar o consultório numa clínica. E aí eu procuro um arquiteto, inclusive o melhor arquiteto da cidade. Só que, às vezes, o arquiteto não se atenta às regras da vigilância. Ele faz um projeto bonito. Faz um projeto lindo. Exato. Bem fica elegante, atraente, né? fica elegante. Mas aí o fiscal vai ali, ó, doutor, não podia ter essa janela, não podia ter essa parede, não pode ser esse piso, ou essa janela tinha que ser maior, tem que ter outro banheiro. E aí vem o prejuízo. Porque às vezes a readequação acaba ficando mais caro do que a própria reforma. E reforma não é barata. Não é barata. Reforma já é dor de cabeça. Imagine você reformar errado, né? Reformar pro lado errado. Exatamente. E aí até na oportunidade eu falo que foi um dos objetivos da Liga Samurai que eu participo hoje. Então a gente começava a se encontrar em vários eventos.
4 profissionais japoneses que atuam na área odontológica, só que cada um com a sua especialidade. Então, hoje nós temos um mentor, certo, o consultor, o advogado e o contador de dentista. Que legal. Você já tem a assessoria toda, completa. Temos a assessoria completa. Então, a gente se juntou com o objetivo de trazer um conhecimento na área de gestão. E a gente vem dando palestras juntos, não necessariamente os 4, mas hoje mesmo eu estava com o Vitor Yamaguto, que é o advogado da Liga Samurai. Em outros momentos estava também com o Henrique Nakama, que é o mentor, ou o Fábio Akura, que é o consultor. Que legal. A força do ecossistema de desenvolvimento. Sim. Não, isso é fantástico, na verdade, porque, como você falou, a taxa de empresas que quebram logo no começo, a analogia que você fez foi maravilhosa, porque é justamente isso. As clínicas os dentistas que hoje querem se aventurar, não, eu vou ser atleta, eu vou começar e eu vou fazer, sem a assessoria correta, daqui a pouco ele quebra. Porque existem... Pelo que eu percebi, eu sou completamente ignorante na área de contabilidade, porém, justamente por isso nós temos um especialista para falar com a gente, mas eu entendo que a Receita Federal ela tem muitas pegadinhas ali que você tem que ficar atento, você tem que saber como se comportar, e a gente vai falar sobre isso, sobre o recibo eletrônico e também na parte de imposto de renda, mas se você não cuidar, você pode acabar tendo uma taxação a mais ou tendo alguma multa por irregularidade, alguma coisa nesse sentido assim. E eu percebo muito hoje isso nos dentistas, porque tanto nos dentistas, mas como outras áreas também, que a questão da especialidade. A pessoa acha que só por ela ser especialista na área dela, ela já tem sucesso. Mas na verdade não. O que é interessante realmente é você ter uma assessoria das áreas que você não domina. Como você falou do ar-condicionado, eu nem imaginava. O ar-condicionado é uma questão que... não, eu só coloco qualquer coisa. Você investe... Eu vejo muitos dentistas que investem muita grana, muito pesado no consultório, deixar uma coisa linda, mas acaba não investindo em outras áreas porque acha que é só ser bom que ele vai ter aquele resultado. Mas como você está falando, precisa de uma assessoria, de profissionais. E ainda mais se for samurai, que vai liquidar o problema, né? Sim, exatamente. Legal. Então, só introduzindo um pouquinho o assunto sobre o recibo eletrônico, primeiramente, antes de eu te perguntar algumas diferenças, eu gostaria de, para quem está ouvindo a gente agora, não usa recibo eletrônico, quer entender um pouco mais o que seria. Você pode explicar para a gente o que é o recibo eletrônico e quando se usa ele? O recibo eletrônico ele faz parte de um avanço da tecnologia na fiscalização, que é a pauta do meu estudo. Certo. Não entrando no estudo todo, mas hoje mesmo eu dei uma palestra no Sebrae e durante as conversas a gente comentou assim que é um ciclo vicioso. O governo ele cria uma regra tributária que gera insatisfação. Essa insatisfação gera sonegação, só que essa sonegação gera ferramentas para ser rastreadas. Então é um círculo vicioso. Porque o governo sabe que a gente sonega porque está insatisfeito. E aí o governo cria ferramentas para fiscalizar. Entendi. Então o T-Rex, o sistema ARPIA, foi ferramentas utilizadas para criar uma plataforma digital, inclusive o próprio governo trabalha com o ecossistema. Hoje a administração tributária é integrada. Então Receita Federal, estaduais, municipais, previdenciária trabalham juntas. Certo. E o recibo eletrônico foi uma parte desse projeto. Então, desde abril do ano passado, no dia 15 de abril de 2024, o recibo eletrônico passou a ser emitido através do aplicativo Receita Saúde. Certo. Receita de receitas tributárias, saúde por ser um público específico. Evidência de que a área da saúde está no alvo das receitas. Entendi. E aí, esse projeto foi avançando em 2024, o layout foi sendo validado e em janeiro de 2025 ele passou a ser obrigatório. Entendi. Então, as pessoas que atuam ainda como autônomos, que são muitos na área da saúde, eles passaram a emitir um documento eletrônico, assim como foi a nota fiscal, que passou de ser física, passou a ser eletrônica, a nota fiscal de serviço, agora o recibo. Entendi. E esse recibo, ele pode ser em qualquer área ou somente da saúde?
a princípio, só da saúde. Só da saúde. Então, há aí um projeto para eles expandir. É tudo escalonado. Então, saúde, talvez mobiliário, jurídico. Mas vai chegar um momento que todos os serviços passarão a emitir um recibo eletrônico. Entendi. E esse recibo seria exatamente igual ao recibo que a gente tinha antigamente, que era só um papel só para validar que a gente tinha pago ou recebido alguma coisa? Ou não? Não. É diferente? Ele tem o mesmo objetivo, mas da mesma forma que eu gosto de dar um exemplo da nota fiscal. Certo. A nota fiscal eletrônica não é aquele documento físico que a gente recebe. O documento físico que a gente recebe se chama DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Entendi. Que é basicamente um resumo da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica é um arquivo eletrônico que a gente chama de XML. Certo. Quando a gente abre esse arquivo eletrônico, ele parece a tela da Matrix. É um monte de código. Um monte de código. Nem contador entende aquilo lá. Entendi. Só que aqueles códigos geram rastreabilidades, que permite o fisco olhar quem é o vendedor, quem é o comprador, o produto, a operação, tudo. O recibo feito à mão é uma relação que não gera cruzamento, que não gera rastreabilidade. É um documento físico que fica entre profissional e paciente. O recibo eletrônico, ele não é só um arquivo físico que você entrega para o paciente, mas é um arquivo eletrônico que alimenta um banco de dados federal. E isso que acaba gerando risco para os profissionais da saúde, incluindo os dentistas. O que eu ouço é como emitir, mas não o que vai causar de danos, o que eu devo me preocupar em emitir. Uma vez emitido o recibo eletrônico, ele alimenta a plataforma federal. Certo. Essa plataforma alimenta o Carnê-Leão Web. Não é uma nova obrigatoriedade. Isso já é antigo já. É obrigatório desde 74. 74. Então é antigo. Faz bastante tempo. Só que ninguém faz. Então, ao invés do governo falar assim, vou te obrigar a fazer o Carnê-Leão, ele obrigou a fazer o recibo eletrônico que gera o Carnê-Leão e, naturalmente, obriga a fazer o Carnê-Leão. Entendi, certo. Então, faz com que as pessoas se preocupem também com o Carnê-Leão. Uma vez feito o recibo eletrônico, não é automaticamente feito o Carnê-Leão. Eu gero a necessidade de fazer o Carnê-Leão. Se eu foco só nos recibos, o recibo gera renda. E o imposto é calculado sobre a renda. Certo. Então, eu tenho um imposto muito alto mensal. Não é um imposto devido. É um imposto... A gente fala que é o adiantamento do imposto anual, que eu pago mensalmente. Para diminuir esse imposto, eu preciso do livro caixa. O livro caixa mensal informado no Carnê-Leão Web. E é aí que os dentistas vão começar a perceber uma grande diferença. Por quê? No Carnê-Leão, no livro caixa anual, habitualmente a gente coloca um monte de despesa que não é dedutível segundo o regulamento do imposto de renda. Só que não existe um mecanismo que trava isso. No Carnê-Leão Web, eu preciso selecionar a natureza de pagamento, que na verdade é o tipo de despesa. Certo. E algumas despesas que até então dentistas, médicos, inclusive contadores achavam que eram dedutíveis, não são. Você pode dar um exemplo de alguma? Equipamentos. Equipamentos não são dedutíveis? Não. Equipamentos, na verdade, é um investimento, é um imobilizado que a gente chama. Entendi. E aí muita gente coloca ele como dedutivo. E isso já pode causar algum tipo de problema pro dentista? Aumenta o imposto. Entendi. Então, eu estou aumentando a minha renda, não estou diminuindo a minha despesa, mas estou diminuindo o valor que eu posso me aproveitar dela. Logo, o lucro fiscal que eu estou tendo é maior. E o imposto é calculado sobre o lucro fiscal. Entendi. Então, uma coisa vai levando a outra. E esse é um dos objetivos do recibo eletrônico. Ok. Então, por exemplo, quem pode emitir o recibo eletrônico? Tanto o dentista, ou como que funciona? O dentista que trabalha em parceria com a clínica. Como que funciona essa relação de parceria? O dentista que é parceiro pode emitir para essa clínica ou não? Tem que tomar alguns cuidados nessa questão. O que você tem a dizer? Essa é uma área bem delicada. O dentista parceiro,
ele não pode emitir um recibo eletrônico para a clínica parceira. Do trabalho que ele prestou para a clínica, ele não pode emitir. Não pode emitir. Entendi. O recibo eletrônico, ele é dado do profissional para o paciente. Fato que lá no recibo eletrônico a gente informa CPF do titular do pagamento, CPF do beneficiário do serviço e o código de serviço. Entendi. Então, quando o dentista dá o recibo para o paciente, ok. Agora, a relação dentista-CPF com clínica é um pouco diferente. Por quê? Toda relação que existe um CNPJ, uma pessoa jurídica, com um CPF, que é a pessoa física, gera uma obrigação por parte da empresa. Entendi. Então, a gente pode ver o exemplo de funcionário CLT. A empresa paga o funcionário, o salário bruto. Sobre o salário bruto, a empresa é obrigada a descontar os impostos que são devidos do funcionário. Certo. Então, o imposto não é da empresa, é do funcionário. Aquele INSS que foi descontado é devido do funcionário. O imposto de renda também. Entendi. Só que ele desconta, que a gente chama de reter, a gente desconta do funcionário e a empresa recolhe para os cofres. Entendi. Então, uma maneira do governo garantir que esse imposto seja recolhido. Porque a gente não garante que o funcionário vai declarar. Sim. Então, a gente coloca a obrigação na empresa. Na empresa, porque a empresa tem mais penalidades, assim, vamos dizer. Exatamente. Então, nesse mesmo exemplo, acontece com empresas e autônomos, que é o caso dos profissionais parceiros. Então, se eu tenho uma relação clínica parceira, CNPJ, com um profissional parceiro, CPF, a empresa emite um documento chamado RPA, que também é um recibo, só que é um recibo de pagamento a autônomo. Certo. Nesse RPA, eu aplico as regras semelhantes ao CLT. A diferença é que não tem vínculo empregatício. Claro, depende de toda uma avaliação para não gerar um vínculo. Certo. Mas a regra é basicamente a mesma. A empresa ela desconta os impostos, INSS, imposto de renda do autônomo, e a empresa recolhe para o governo. Entendi. E isso é mais para prevenir problemas para a própria empresa? Ou isso também acarreta problemas para o autônomo? Para o autônomo também. Porque se a empresa não declara e o autônomo também não declara, uma hora essa conta chega para o autônomo também. Isso é verdade. Só que se identifica que o autônomo recebeu e a empresa não declarou, teoricamente quem deveria ter recolhido é a empresa. Entendi. Então pode ser que respingue nas duas partes. O imposto é devido para o autônomo, certo, mas quem deveria ter recolhido é a empresa. Entendi. E o autônomo deveria só aproveitar disso. Sim. Então, se o autônomo atende uma empresa, uma clínica parceira pelo CPF, a melhor forma de regularizar isso é através de um RPA. Até porque existe o cruzamento de dados. O governo está vendo isso. Sai um recurso de uma conta pessoa jurídica e vai para uma física. Entra numa pessoa física. Está saindo de uma conta jurídica de uma clínica odontológica, entrando numa conta pessoa física de um dentista. Sim. Então, gera essa relação. Sim, é verdade. E vai chegar um momento que o robô vai conseguir identificar isso com muita facilidade. Ele só está criando a relação das informações. Então, por exemplo, para o autônomo hoje, que já emite o recibo e ele tá tranquilo, falando assim, olha, já tem 5 anos que eu faço isso, nunca aconteceu nada. O que você recomendaria? Vai pro RPA, isso, né? Vai pro RPA. E teria alguma coisa, por exemplo, tem como prevenir que vamos supor que eu trabalhei 5 anos emitindo recibo e agora que ele está assistindo esse podcast agora e teve essa informação, meu Deus, estou em risco. Posso correr um risco de ser prejudicado, de ter que pagar alguma multa, alguma questão assim. Então, ele tem como se prevenir de que os que ele passou para trás, ele pode declarar também? Seria aconselhável ou não? Ou melhor deixar, faz daqui para frente e deixa? Seria importante fazer uma revisão da situação dele, para ver qual o risco que ele está correndo e qual a solução mais adequada. Então, depende de caso a caso. Mas, sim, gera uma preocupação e essa preocupação precisa ser regularizada. Precisa procurar uma solução.
A solução, no mínimo, é regularizar daqui para frente. Sim. Então... Começar agora já, né? Começa agora. Exatamente. Então, das duas partes. Porque a clínica acha que não vai sofrer nenhuma penalidade. Porque, estou pagando o Felipe, ele que se vire com os impostos. Uhum. Não, mas se eu sou empresa e estou pagando o Felipe CPF, eu também assumo a responsabilidade porque eu deveria estar descontando dele e pagando os impostos. Sim. E ele deveria declarar essa renda e aproveitar os impostos que eu já paguei e pagar a diferença se necessário. Mas ele precisa declarar. Então, as duas partes assumem compromisso. Entendi. Só que a jurídica acaba tendo um compromisso um pouquinho maior. Deixa eu fazer mais uma pergunta agora, completamente leigo, tá? Se eu falar alguma coisa aqui que não tem nada a ver, você vai explicando devagarzinho. Mas assim, por exemplo, para o dentista, esse recibo, ele seria interessante também fazer, no caso, um MEI ou não? O MEI não se enquadra? Não. Eu conheço 2 casos, inclusive, de MEI. Por isso que o que eu costumo dizer é o seguinte. O governo ele sabe que a gente sonega ou que a gente procura alguns jeitinhos para reduzir os impostos. O que ele vem criando? Uma ferramenta potente para conseguir fiscalizar e acabar com essa sonegação. Ou então, na verdade, ele está só na espreita, só esperando a gente sonegar mais ainda para ele falar agora e vai dar o bote. Então, o que acontece? Essa questão de procurar uma alternativa na MEI é uma ação que foi muito utilizada, mas que agora representa um risco. Hoje, uma frase que eu falo que assim, é muito forte: o barato sai caro. O barato sai caro. E eu vi 2 casos. Uma delas foi de uma pessoa que me procurou, que é um arquiteto, e um amigo dele recebeu uma notificação porque ele é formado em arquitetura, trabalha em um escritório de arquitetura, cria esse vínculo de recebimento, ele está recebendo de um escritório de arquitetura numa conta de uma pessoa que é um arquiteto. Certo. E para evitar a tributação, ele abriu uma MEI como edição de vídeo e imagem, porque na verdade era equiparado com o que ele fazia. O que ele faz. Porque ele pegava o projeto no escritório e ele colocava lá no programinha AutoCAD para desenhar o projeto, criar a apresentação do projeto. Então, era semelhante à atividade dele, mas é uma atividade técnica. Entendi. E arquiteto, ele não se enquadra na MEI. Então, ele deu um jeito de encontrar um jeitinho brasileiro ali. E o governo tá sabendo, ele tá vendo devagarinho. E, de alguma forma, o governo identificou isso. Entendi. Como eu não sei, eu só sei que ele teve um problema. Sim. E um caso semelhante eu vi com o laboratório de prótese. O laboratório, que também não se enquadra na MEI, ele presta serviço para dentistas, recebe de dentistas e abriu uma MEI como alguma coisa de gesso, projeto de gesso. Tinha alguma coisa relacionada, né? Alguma coisa relacionada. Sim. Mas ele, não sei se foi por denúncia anônima, mas ele também teve uma notificação. Entendi. Acontece bastante denúncia, você acha? Olha, antigamente era o principal fator de fiscalização. Sério? Hoje, nós geramos autodenúncia. Porque a gente tudo acaba é rastreado. Sim. Eu falo Verdade. que não é as pessoas que geram informações, nós geramos informações. Nós geramos. Nós vivemos um Big Brother. É verdade. E o governo tá só assistindo. Só tá assistindo. Eu falo assim, às vezes eu falo com meus clientes, não adianta omitir para mim. Você pode até omitir para mim como contador, mas para a Receita você não tá omitindo. Você não tá omitindo. Então, quanto mais eu souber, mais eu consigo te ajudar em relação ao fisco. E acontece muito isso do cliente não te falar, não ser completamente honesto, querendo que você dá um jeitinho brasileiro também, ou não? Graças a Deus, nos meus clientes, não. Porque a gente passa orientações constantes, fazemos reuniões para alertar, orientar, dar instruções. Às vezes eles deixam de passar por não saberem, não porque não querem. Entendi. E aí, algumas vezes, eles até ficam cientes. Ricardo, eu não sabia disso. Então, eu preciso ajustar isso para poder te passar as informações de maneira correta. Ok. Então, a gente não vai mexer no seu passado, mas vamos corrigir a partir de agora. Certo. Então, é explicando o porquê. E até um exemplo.
eu falo assim, eu não trabalho com trends. Uhum. A gente viu a trend aí como que chama? O ChatGPT. Ah, sim. Que criou a trend do Estúdio Ghibli. Sim. E virou uma trend, Virou uma trend, viralizou. Na área fiscal, muita gente está falando sobre contribuição previdenciária. Pode ser até uma tendência, mas aí dentro da tendência a gente também estuda. Entendi. Porque encontramos de fato uma evidência muito forte de uma alta cobrança previdenciária. Primeiro, contribuição previdenciária, que é o INSS, ele não é facultativo como muitos pensam. Ele é obrigatório. Certo. É facultativo para quem não tem renda. Dá até alguns exemplos, dona do lar e estudante. Certo. A partir do momento que você gera renda como funcionário, como autônomo, como empresário, você é obrigado a pagar o INSS. Só que muita gente não paga. E em 2023, o governo deu alguns sinais, algumas evidências. Na declaração de imposto de renda de 2023, referente a 2022, quem declarava ser autônomo teve que informar o número do PIS ou NIT, são os mesmos números, de forma obrigatória, que é a base de cadastro da Previdência. Então, o CPF é a base de cadastro da Receita Federal, o RG lá da Receita Estadual, o PIS da Previdência. Então, a gente já vê que a Previdência está de olho nas rendas que nós declaramos na declaração de imposto de renda. Certo. Não só isso, houve também uma integração entre a Receita Federal e a Receita Previdenciária. Bem sutil. A Secretaria da Receita Federal virou Receita Federal do Brasil. Isso em meados de 2018. Pode reparar que as agências da Previdência não existem mais. A Previdência hoje é dentro da Receita. É verdade. Então a gente vê que a Previdência hoje, ela olha as informações que estão na base do T-Rex, que é da Receita Federal. E em 2023 também saiu aí, foi muito divulgado sobre o fim da desoneração da folha de pagamento. Saiu em vários meios de comunicações, Globo, Record, Band, só que muita gente ignorava. Cara, um assunto aí que eu não entendo nada, ignora. E o que seria isso na prática? Eu consigo explicar isso de uma forma bem didática. Eu acho que o governo deveria explicar dessa forma. Eu acho que o governo poderia aprender a explicar muitas coisas. Vamos lá. Não vou ensinar como contador, vamos pensar no português. Exato. Fim da desoneração. Qual que é o oposto de desonerar? Onerar. Onerar. O fim da desoneração, então, representa uma reoneração. Qual o principal encargo da folha de pagamento? Registro doméstico, desconto, INSS. Funcionário autônomo, prolabore, INSS. INSS é uma contribuição previdenciária. Então, em resumo, o fim da desoneração da folha de pagamento representa a reoneração da contribuição previdenciária. Tá, Ricardo, você me explicou ali sobre a declaração do imposto de renda, que gera esse rastro nos autônomos, e a reoneração da contribuição previdenciária. Mas por quê? Em 2023 também o governo vinha prometendo para o povo brasileiro que iria acabar com as filas da Previdência. Eu lembro em alguma notícia que eu vi ali, falava assim, tem mais de 1,5 milhão de pessoas esperando o benefício. Certo. E em setembro de 2023 ele sancionou um projeto que, entre outros pontos, ele criava benefício para funcionários da Previdência que estendiam a jornada para atender os beneficiários e autorizou a telemedicina para perícia. Mas pensa comigo, Felipe. Se eu quero acabar com as filas da Previdência, eu preciso liberar os benefícios da Previdência. Certo. Para liberar os benefícios da Previdência, eu preciso ter recursos previdenciários. Eu preciso arrumar esse recurso. Onde vai ter esse recurso? Autônomo e as empresas que estão perdendo o benefício da desoneração. Entendi. Então, é uma evidência forte de que o governo quer cobrar para cumprir uma promessa. Então, o recibo eletrônico é uma ferramenta que vai gerar essa cobrança, porque o recibo entra na base do T-Rex e a Previdência consegue rastrear essa informação. E aí quem não paga vai começar a ser cobrado. Certo. Então, não tem aquela de eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Não dava problema porque não existiam as ferramentas que existem hoje. A gente vê que a tecnologia avançou muito nos últimos 20 anos.
Há 20 anos atrás, a gente tinha aquele Motorola, que o pessoal chama de tijolão. Tijolão. Só fazia só ligação, nem mensagem não mandava, SMS. Não mandava, né? Hoje o celular faz tudo. A gente tem um computador na mão, a gente tem acesso a tudo. Ainda mais com inteligência artificial hoje, né? Exato, então a gente vê que muita coisa mudou. Há 20 anos atrás, eu lembro da minha família falando assim, se você for receber no cartão de crédito, vende tranquilo, sem medo. Porque quem tem cartão, que eram poucos, tem dinheiro. Agora, se vier pagar no cheque, for cheque do Banco do Brasil, nem aceita. Esse cheque vai voltar. Eu lembro disso que a minha família falava. A gente vê que hoje, todo mundo tem cartão e ninguém mais usa cheque. Não usa mais. Você vê como que mudou. O cartão, ele gera rastreabilidade. Dinheiro espécie não existe mais. Eu tenho uma curiosidade. Isso é uma curiosidade particular minha. Mas você, como contador, vai saber me falar. E o tal do CPF na nota? Isso é uma coisa... Só sair um pouquinho do assunto aqui, mas isso é uma curiosidade que eu sempre tive. Porque eu não sei o que eu estou fazendo. É para rastrear o CPF na nota ou não? Olha, isso é uma ação que eu explico dentro do estudo todo que eu faço, né? Então, quando o governo criou a integração, criou o projeto, ativou o T-Rex, gerou a plataforma digital que passaria a ser alimentada com documentos e declarações digitais. Certo. A nota fiscal eletrônica era um desses documentos. Só que na época que ele foi lançado, o uso era muito baixo. Ninguém oferecia, ninguém pedia. E aí o que o governo criou? Uma ação para incentivar o uso do documento fiscal. Entendi. O CPF na nota. Isso, inclusive, é uma evidência da força da integração da administração tributária. Um projeto desenvolvido a nível nacional aplicado pelos estados. Certo. Nota Paraná, Nota Paulista, cada estado tem um nome, só que com o mesmo slogan. Informe o CPF na nota, recupere parte do imposto e concorra a prêmio de até 1 milhão. Quanto mais CPF, mais chance de ganhar. Quanto incentivo. Quanto incentivo. Não só esse, né? Porque aí o que aconteceu? Meu amigo ganhou R$10, minha tia ganhou 20. Eu também quero ganhar alguma coisa. Você falou, quero ganhar, eu preciso. Vou colocar CPF. O objetivo também era cobrar, mas a cobrança era algo futuro. O que eles queriam era fomentar o uso do documento fiscal e fomentar dados. Por quê? Eu não sei o que vocês estão consumindo ou quem está consumindo. Agora, eu não só estou aumentando a arrecadação porque o consumidor exige a nota, como eu estou aumentando a rastreabilidade. Certo. Agora eu sei quais os tipos de serviços, os tipos de produtos, os tipos de consumidores eu tenho aqui no Brasil. Entendi. Então, mas isso de alguma forma não implica, por exemplo, para mim, que sou pessoa física, que vou no mercado fazer compra, peço CPF na nota, isso tá certo que tem uma rastreabilidade, mas isso implica, por exemplo, em o governo saber quanto que eu estou gastando, ele fica de olho nisso? Esse é um risco. Então vamos pensar aqui. Hoje o banco de dados do governo é muito rico. Então ele não só enxerga o que você supostamente está recebendo, como ele também consegue enxergar o que você está gastando e investindo. Então, vamos supor aqui, o governo está vendo ali, o Felipe ganhou R$10 mil. Ok. Se ele não declarar 10 mil, dentro daquilo que o governo consegue rastrear, ele já gera um risco. Certo. Mas só ele declarar 10 mil não é suficiente. Por quê? Ele pode ter recebido 10 mil, conforme o governo consegue rastrear, ele declarou 10 mil, mas porventura ele gastou 15. A conta não bate. A conta não fecha, né? Ou na declaração do imposto de renda, por exemplo, eu junto todos os bens do Felipe ali e ele teve uma evolução patrimonial de, sei lá, R$100 mil. Mas ele declara 3 mil por mês, dá 36 mil por ano. Como que ele vai aumentar 100 mil do patrimônio dele se ele tem uma renda bruta de 36 mil? Incompatível. Não teve empréstimo, não teve financiamento, não teve nada. Então está inconsistente, a conta não bate. É isso que gera a malha fina. Entendi. A malha fina não é avaliada... Malha fina, dá um medo desse nome, né? E ninguém sabia disso, né? Até 2015, 2016, malha fina era um nome desconhecido. Entendi. De repente, todo mundo começou a cair e o pessoal começou a ficar preocupado. Hoje fala em malha fina, a pessoa treme. Ai, meu Deus do céu. E o contador só traz notícia ruim, né? Mas é esse cuidado. Inclusive, até aproveitando o gancho,
A gente falou que o recibo eletrônico, ele gera informações por carnê-leão, que gera a necessidade do livro caixa, fazendo com que a pessoa informe o carnê-leão mensalmente. Primeiro ponto, o imposto de renda gerado pelo carnê-leão não é um imposto de renda devido. É chamado de IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, que é uma espécie de adiantamento daquilo que eu vou pagar anualmente. A apuração de imposto de renda da pessoa física é anual e não mensal. Entendi. Só que eu tenho obrigação de fazer o carnê-leão. Então, o fato de fazer o recibo eletrônico não tira a minha obrigação com o carnê-leão. E o fato de fazer o carnê-leão mensal não me tira a obrigação de fazer a declaração do imposto de renda. Pelo contrário, me obriga a fazer. E aí, na declaração do imposto de renda, eu faço toda a declaração anual do que eu tive de renda, do que eu tive de gastos, do que eu tive de investimentos. Faço a apuração do imposto anual e compenso com aqueles valores que eu paguei mensalmente. Então, vamos supor aqui, na declaração anual, deu 10 mil de imposto a pagar. Mas eu já paguei 12 mil reais. Então, eu tenho aquela restituição de 2 mil que entra nos lotes lá da Receita Federal. Entendi. Vamos supor que deu 10 mil e eu paguei 8. Aí eu tenho que pagar 2 mil que posso pagar em 8 cotas, parcelado em 8 cotas. Entendi. Então, é isso que acontece. Por isso que tem pessoas que têm imposto a restituir e pessoas que têm imposto a pagar. Certo. Por causa dessa metodologia. Então, é importante você se atentar ao imposto de renda. Mas já estou pagando mensal. Não, isso daqui é uma coisa. É diferente. Tem apuração anual. Entendi. Então, a gente tem que se atentar a isso daí. Com certeza. Só voltando um pouquinho o gancho naquela questão que você falou sobre o ecossistema. Uma coisa muito interessante que durante a conversa aqui me veio à mente é que a gente quando a gente contrata um especialista, quando a gente contrata um profissional, é difícil com alguns especialistas a gente querer questionar. Por exemplo, você vai no médico e o médico fala, você tem que fazer isso e isso, e você vai falar assim, não, doutor, você está errado. Eu acho que não é isso que tem que ser feito. E quando eu perguntei sobre os seus clientes, quando eles chegam para você já aconselha eles justamente porque você tem a especialidade, justamente porque você sabe exatamente como você pode prevenir os futuros problemas para ele. E isso é uma coisa que eu entendo que... Por que as pessoas são tão seletivas, né? Porque tem gente que... O dentista, às vezes, uma grande comparação que eu faço. O dentista, ele investe, às vezes, numa franquia e paga 400 mil reais. E ele tem uma franquia gigantesca, ele tem funcionários, ele tem dentistas, ele tem cadeiras que o consultório custou caríssimo. Ele investiu toda aquela grana para operar. E na hora que ele vai realmente começar a operar, ele não quer gastar 500 reais com marketing. Então, assim, e ele não confia no especialista, ele quer ficar colocando o dedo no especialista, no que o especialista tá falando e tal. E isso é um problema, é uma dor que eu vejo, sabe? Porque se você tiver um ecossistema, do jeito que você falou, com pessoas que são especialistas que vão te apoiar, você tem uma chance de sucesso muito maior. Mas a questão é que você tem que confiar no especialista. Você tem que entregar para o especialista e falar assim, olha, claro que se for um especialista de nome, um especialista samurai, um especialista que realmente já tem um nome no mercado. Também não dá para confiar em qualquer um também. Você vai pegar um contador de beira de esquina e falar assim, olha, confio em você, faz o que quiser. Também não é assim. Mas eu percebo que falta muito isso hoje. Eu estou muito preocupado com esse número de 60% das pessoas quebrarem logo, as empresas quebrarem em menos de 5 anos. As pessoas precisam focar mais nisso, em ter um suporte maior para que possa ir mais longe. E uma coisa que eu percebo muito hoje, eu falei no outro podcast, que a gente está vendo muito uma gestão e um marketing fast food. As pessoas querem investir hoje em uma coisa e querem receber hoje. Então, eles querem investir 500 reais hoje, querem receber 50 mil reais de faturamento. Então, e é uma coisa que, se a gente parar para pensar no futuro, a gente começa a falar com especialistas. Se a gente começar a pensar no futuro, a gente começa a construir conteúdo, comunidade. Tudo isso são formas que você vai manter a sua empresa saudável e sustentável por mais tempo. Isso é um conteúdo, é uma questão muito, muito importante. E eu vejo que no seu ecossistema, como você fala, eu sinto essa tranquilidade. Porque se o dentista chegar com esse ecossistema, ele tiver todo esse suporte, ele vai conseguir passar essa barreira dos 3 anos, dos 5 anos, e daqui a pouco tá fazendo até bodas de ouro, quem sabe? Exatamente.
Eu lembro que eu gostava de ler os gibis do Tio Patinhas. O Tio Patinhas. É legal. E o Tio Patinhas sempre falava, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. E hoje eu entendo isso, sabe? Por quê? Vou dar um exemplo aqui na área médica. Eu tô com dor no meu joelho. Eu vou no clínico geral? Não, eu já procuro um ortopedista. Porque se eu for no clínico geral, ele vai me encaminhar por ortopedista. Exato. Então já ganho tempo. Certo. Então, da mesma forma, a gente procura especialistas para ter uma atividade de qualidade e também ganhar tempo. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque nem sempre quem se intitula especialista de fato é. Sim. Então, é bom ter uma validação se ele tem experiência mesmo, se ele atua naquela área. Mas é uma tendência que já vem acontecendo há alguns anos. A gente vê ali médicos, era muito comum clínico geral. Quando não tinha Google para pesquisar, estou com esses sintomas, sim, o que eu procuro, né? Então, hoje o clínico geral é o Google. É o Google. Primeiro você faz a triagem no Google, depois você vai no especialista. Então, a medicina passou por essa transição de carreira. Hoje o clínico geral ele já não tem mais tanta força. Você já procura um especialista, oftalmo, cardio, neuro, ortopedista, advogado, mesmo exemplo. Raramente eu procuro um advogado geral. Eu já falo assim, qual a sua necessidade? Tributária, trabalhista, civil, previdenciária. Eu já procuro um advogado especialista. E o contador, ele está passando por essa transição. Fato que o sistema tributário no Brasil é extremamente complexo. Não é só colocar no sistema e fazer de qualquer jeito. Tem que entender os benefícios, as regras, as normas. E a área da saúde é muito específica. Então, por isso que resolvemos focar só na área da saúde. Primeiro, para não ficar louco. Sim. Segundo, para se especializar. E terceiro, para ganhar tempo. E eu até falo isso, de tempo é dinheiro, com exemplo quando eu fui reformar meu apartamento. Parece que pintar é fácil, né? E faz você mesmo para ver. Eu fiz. Você fez. Nossa, eu gastei muito material, gastei muito tempo. E o barato saiu caro. Saiu caro. Ao invés de contratar alguém que sabe pintar, porque eu tenho que reconhecer que eu não sei pintar. Eu também não sei. Eu reconheço. Eu já tentei pintar algumas vezes. Então. E aí eu fiquei pensando, se eu fizesse, nesse tempo que eu investi pintando apartamento, fizesse algo que eu tenho domínio, eu teria ganhado mais dinheiro do que o tempo que eu gastei para fazer algo que eu não tenho domínio. Exato. Então é coisa simples que a gente vê, sabe? Então isso permite você ganhar tempo, você ganhar força e se desenvolver de forma mais sustentável. Por isso, a importância de um ecossistema. Não é um contador que vai fazer tudo. Lembra antigamente, ainda hoje é muito comum pequenos empresários terem essa mentalidade que eu sei tudo, que eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que saber de tudo, né? Não. Se você tiver uma assessoria, não precisa ser uma assessoria cara, mas uma assessoria que entende a sua necessidade. Sim. Você consegue ir mais longe. Cara, genial. Isso é muito importante, na verdade. Deixa eu só voltar numa questão. A gente tem um quadro no programa que se chama Tapa na Cara. A gente já vai para o final. E no final eu queria que você se preparasse para falar mais sobre como as pessoas vão evitar problemas com a receita. Como o dentista. Vamos pensar numa... Eu vou deixar essa pergunta elaborada e quem está nos assistindo já vai esperar essa pergunta. O que o dentista precisa fazer hoje? Em poucas dicas você vai falar. 3 ou 4 dicas que você vai falar assim que o dentista precisa fazer hoje para ele não cair na malha fina. Para ele evitar as artimanhas do leão. Beleza? Mas primeiro eu queria que você falasse, a gente tem um quadro no programa que a gente chama Tapa na Cara. Esse tapa na cara, o que seria? A gente gostaria de mostrar... Eu sei que eu já vi um tapa na cara, que foi quando você falou sobre o joelho. Você quebrou o joelho e tudo mais. Isso pra mim já foi um tapa na cara, porque foi uma forma que você aprendeu e falou, não dá pra tentar sozinho e sem suporte e sem assistência. Então isso já fica de lição nesse podcast, com certeza. Pessoas que estão tentando sozinhas, para um pouco, analisa, vê se você não está gastando muito tempo e muito recurso tentando sozinho, sendo que tem recursos que vão ser mais em conta para você de acordo com os seus resultados. Porque esse é um problema grande. As pessoas acham que é caro, mas aquilo que você falou, o barato sai caro. Às vezes, se você contratar uma consultoria que vai te fazer faturar muito mais, digo no sentido de não perder, não levar as multas, você fazer a tributação certinha,
e ao mesmo tempo eu poder focar na sua especialidade, porque eu já vi vários parceiros que tinham empresas e eles eram especialistas em vendas, mas eles queriam ficar fazendo a produção. Eu falava, cara, larga a produção, vai vender, contrata alguém para produzir e vende, porque você é bom vendendo. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria que você falasse pra gente, você tem algum exemplo, assim, que foi uma coisa que mudou o curso na sua vida, que você falou, cara, isso me mostrou, me fez olhar de uma forma diferente e isso me deu uma lição. E hoje é por isso que eu caminho nesse sentido agora? Eu vejo isso acontecer com muita frequência na área odontológica. Não necessariamente comigo, mas na área odontológica. Eu vejo ali, por exemplo, o dentista muito focado em atender. Ele senta no mocho e atende. E ele não se preocupa em fazer a gestão da sua clínica. Muitas vezes a gestão está na mão da secretária. Isso é verdade. E não ter uma assessoria especializada. Então, eu deixei de pagar supostamente lá, vamos dar um exemplo fictício aqui, R$1.000 para um contador especializado e aceitei uma proposta lá de R$500, metade do preço para um contador genérico. Estou economizando. Estou economizando. E aí, o que acontece? No Brasil tem aquele hábito de falar o Simples Nacional é o regime mais vantajoso. Beleza. Só que, naturalmente, se a gente olhar a regra do imposto de renda, o dentista que se enquadra no Simples Nacional, ele entra no anexo 5. O anexo 5, explicando de uma forma bem resumida, ele tem uma tabela progressiva, bem semelhante ao imposto de renda da pessoa física. Entendi. Então, quanto maior o faturamento, maior a alíquota. Só que a primeira faixa dela é de 15,5%. E aí o contador não se atenta e o dentista está pagando 15% de imposto, sendo que haveria uma alternativa de reduzir para 6%. Então já estou falando de uma redução de mais de 9%, 9,5%, Sim. que às vezes é muito maior do que os R$500 que ele economizou. Exatamente. Ou já vi vários casos desses também, que o contador colocou ele no anexo 3 de maneira indevida. É uma informação técnica, mas para ele entrar no anexo 3, ele precisa de um fator R, que é uma relação do faturamento com folha. Entendi. E aí, às vezes, o contador coloca lá que está no anexo 3 sem o fator R. E aí, ele corre um sério risco de ser notificado e pagar essa diferença de 9,5%. Ou seja, além de pagar barato, depois ainda tem que pagar todo esse retroativo. Né? Exato. Então, esse já é um exemplo do barato sai caro. Eu economizei R$500 por mês, tive uma multa de milhões. Certo. Outro caso que é muito comum é o contador definir um prolabore fiscal. Então, vamos supor, o dentista está precisando ali de um prolabore de R$3.000, um exemplo. Aí o contador vai lá, faz toda a parte de declaração desse prolabore de 3.000 e manda os impostos de INSS, imposto de renda, sobre os 3.000. Só que o contador não está enxergando que o dentista está tirando muito mais que 3.000 de prolabore. E o governo vê. Está saindo dinheiro da minha conta jurídica e entrando na minha conta pessoa física. Certo. E aí o governo vai falar assim... Seu prolabore não é de 3, não. Seu prolabore é de 10. Você deveria ter pago os impostos sobre 10, não 3. Tá aqui a conta. E a conta chega, né? E a conta chega. Então, a falta de informação, que às vezes é causado pela falta de orientação, gera esse risco, gera esse tapa na cara. Tapa na cara. E o terceiro é que, às vezes, o contador até sabe disso. Não é uma informação omissa. E aí ele passa uma orientação equivocada. Ele fala assim, doutor, lança isso daqui como adiantamento de distribuição de lucro. Dependendo do caso, gera um risco muito grande, porque tem uma instrução normativa de 2017, a instrução normativa 1700, que prevê uma cobrança de 35% exclusivo na fonte, 35% direto na renda, sobre esse valor que supostamente foi feito como adiantamento de distribuição de lucro. Então... Ele deixou de pagar 27,5% e agora vai pagar 35%. Meu pai. O tapa fica mais dolorido. O tapa fica dolorido, hein? Então, são exemplos que é muito comum acontecer, que estão gerando risco quando o dentista não se atenta. Não é que o dentista precisa saber disso. Sim. A especialidade dele é atender o paciente. Atender o paciente.
Então, ele precisa ganhar tempo e dinheiro atendendo o paciente. Mas ele precisa ter alguém dando esse suporte, instrução e orientação adequada para ele não correr esse risco e não levar um tapa na cara. Para não virar uma dor de cabeça depois, né? Exatamente. Então isso é muito importante. Eu acho que só esses 3 pontos que você falou já valeu demais. Eu acho que foram extremamente valiosos. Mas eu queria extrair um pouco mais de você. Então, dessa pergunta sobre o que o dentista pode fazer. No caso, vamos falar aqui sobre o recibo eletrônico, só para a gente finalizar. A gente prometeu no começo do vídeo que a gente ia falar só para fazer um resumo. Resumindo agora, o dentista que emite recibo eletrônico, qual que é a decisão que ele tem que fazer hoje para se regularizar, para poder prevenir as dores de cabeça com o leão? Hoje ainda é muito comum, não só dentista, mas profissionais da saúde optarem pela atuação autônoma, de pagar o imposto pelo CPF. Certo. O que acontece? Isso era vantajoso porque fazia uma comparação equivocada. Eu pego o imposto de renda do CPF e comparo com os impostos do CNPJ. Então, lá no CNPJ, eu estou considerando ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, vários tipos de impostos comparado ao imposto de renda. Então, isso traz uma certa vantagem dependendo da renda, porque a tabela progressiva do CPF é desvantajosa. Sim. Até 3 mil hoje é isento, mas quando passa a 7 mil já está em 27,5%. 27,5% é bastante. No CNPJ, quem fatura até 15 mil, ele tem a oportunidade de pagar 6%. Então, a gente vê a diferença é grande. A diferença é gritante. Então, quando a gente olha de maneira isolada, vale a pena. Só que, com a tendência da cobrança da Previdência, só de INSS ele vai pagar 20%. E aí fica mais caro. Sim. Então, o recibo eletrônico ele vai trazer esse risco que vai onerar os impostos no CPF, demonstrando a vantagem de abrir um CNPJ. Então, tem que tomar esse cuidado. Entendi. E também vai começar a travar, porque não vai ser possível emitir recibo para CNPJ, o recibo de dentista para dentista. Então, a própria clínica vai começar a pedir desses profissionais parceiros uma nota fiscal. Então, vai exigir que ele abra um CNPJ para ele não perder oportunidade profissional. Sim, exato. Então, uma coisa vai levando a outra. Então, a gente vê que existem as regras não estão mudando. O que está mudando é o sistema de fiscalização que vai fazer essas regras serem aplicadas. E hoje, ficar como autônomo é um risco muito grande. Não é um risco, mas não compensa. Entendi. Então, vai fazer com que o dentista reflita. Reveja esses conceitos. E verifique se vale a pena abrir um CNPJ. Perfeito. Então, temos algumas simulações dessa que, mesmo com uma renda baixa, já mostra que não vale a pena ficar no CPF. Aí é o dentista que resolve. Olha, eu quero assumir o risco. Não vou pagar o INSS. Ok, eu vou pagar sobre o salário mínimo. Ok, mas você precisa estar ciente que existe É importante estar ciente. Depois, quando a conta chegar, aí não tem como culpar o contador. Isso. Isso é verdade. E também tem a questão da nota fiscal, que a gente não entrou no detalhe aqui. Há uma previsão aí de uma grande mudança na nota fiscal. A gente vê que em setembro de 2023, o governo obrigou as MEIs, prestadoras de serviços, a emitir uma nota fiscal de serviço eletrônica no padrão nacional. Então, em breve, a nota fiscal de serviço vai entrar na base compartilhada do T-Rex. Então, a Receita Federal, estaduais, previdenciária vão passar a rastrear essas informações. Hoje ela está numa base municipal. Impede esse compartilhamento entre as administrações tributárias. Fora alguns pontos específicos que vai ser criado nesse layout nacional. Então, hoje a gente falou muito sobre recibo, porque o recibo se aplica ao autônomo e o autônomo declara imposto de renda e a gente está em período de imposto de renda. Exato. Mas, no segundo momento, é importante também se alertar as regras, alguns pontos importantes em relação à nota fiscal eletrônica. Perfeito.
Ricardo, eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. Eu acredito que foi muito rico e eu acredito que a gente ainda tem muito conteúdo para falar. Então, já vou te fazer o convite para próximos episódios também. Eu quero que você volte aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre assuntos mais profundos, trazer mais informações para o dentista poder estar melhorando a sua gestão e também se preocupando com as consequências de uma má gestão. Então, melhora a gestão para poder crescer mais. Eu fiquei muito preocupado com esse dado de 60%. Gente, vamos, se você está começando agora, se você tem menos de 3 anos na sua clínica, foca em uma boa gestão e procure uma assistência que vai te ajudar. De preferência, uma assistência samurai, da Liga Samurai. Sim, eu vou ficar honrado de participar novamente. Tem muito conteúdo mesmo. E eu gosto de compartilhar para deixar ciente, porque não é algo assim, vai acontecer, será que vai acontecer? Está acontecendo. O governo está trabalhando em cima disso e a gente tem que receber orientação. O que eu só gosto de dizer é que não quero ensinar contabilidade para dentistas. Eles se formaram na área odontológica. Da mesma forma que eu não quero aprender odontologia. Sim, exato. Mas eu me atento aos fatores da área odontológica dentro da contabilidade e passo orientações. Não ensino contabilidade, passo orientações para evitar riscos futuros. Tá, ok. Muito obrigado, Ricardo. E a gente se vê no próximo episódio.